Olá, pessoal, muito boa noite. Nós vamos começar aqui um programa muito bacana que eu acho que vai ser muito útil para todos nós, né? Chama-se Empreendedor do Agora. Por que empreender, né? Quais são as missões de quem empreende? Porque empreender requer conhecimento. É tudo isso que nós vamos falar hoje. Então, você que está aqui nos assistindo hoje, quer entender um pouquinho mais sobre empreender, fica aqui conosco. Convide amigos para comparecerem aqui nessa live. Vai ser muito bacana falar sobre empreendedorismo, que é o que eu gosto, que eu acredito e que eu vivo, que eu inspiro, que eu respiro todo dia. Tá bom? Aguardem mais 2 minutinhos ou 1 minutinho. Nós já vamos iniciar esse bate-papo muito bacana chamado Empreendedor do Agora. Aguardem, vamos chegar já já e falar desse assunto fantástico, maravilhoso que é empreender. Vamos lá, gente. Muito boa noite. Eu quero me apresentar aqui e falar dessa proposta fantástica do Grupo Calais, que é falar sobre empreendedorismo. E esse programa chama-se Empreendedor do Agora. Não é empreendedor do amanhã, nem do depois de amanhã. É empreendedor do agora, do já. Aquele empreendedor que já tem que começar a sua vida, a sua carreira. Então, você que quer empreender, você que tem algum conhecido que quer empreender, participe dessa live, convide seus amigos aí para participarem junto com a gente, porque hoje vai ser aí 40 minutos, 45 minutos, e nós vamos falar muito sobre empreendedorismo. O que é empreendedorismo? O que é liderança? Como que é? Quais são as aptidões que o empreendedor tem que ter? Enfim, a gente vai falar bastante sobre esse movimento, sobre esse negócio que movimenta o mundo. Empreender movimenta o mundo, emprega pessoas, né? Muda a vida de pessoas, e eu quero hoje falar isso com vocês. Quem sou eu, né? Eu quero aqui me apresentar para vocês. Vou tomar a liberdade aqui de dividir a tela aqui do meu computador com vocês para falar um pouquinho sobre o meu grupo, sobre a minha vida. Então, esse aqui é o programa Empreendedor do Agora, do Grupo Calais. E eu quero, antes de falar sobre empreendedorismo, quero me apresentar. Eu sou administrador de empresas, casado, tenho 2 filhos, 4 netos maravilhosos. Minha família é minha inspiração. E Deus é a minha base. Ah, Sidney, mas por que você mistura negócios com Deus? Porque, gente, se o teu negócio não tem Deus, ele não vai prosperar. Então, pense sempre nisso. Deus tem que ser o nosso maior acionista, ele tem que ter 51% da sua empresa, da minha empresa, da nossa empresa, porque é ele que dá a base, a coragem de empreender, de seguir adiante, de estar buscando cada vez mais ter sucesso. O sucesso, ele depende de uma série de fatores. Então, eu quero contar um pouquinho sobre a minha história. Hoje, eu sou presidente do Grupo Calais, que é uma holding de franquias, né? O Grupo Calais é uma holding hoje que tem 6 franquias, 6 franqueadoras embaixo dela, mas não começou do nada. São 28 anos de estrada, na qual eu lutei, eu participei, eu aprendi, mas foram só 28 anos de franquia, só de franquia, mas eu tenho já 38 anos, quase 40 anos de empreendedorismo. Eu comecei a empreender muito jovem. Aliás, eu comecei a empreender com 7 anos de idade. Essa aqui é a minha família, que eu falei para vocês, está aqui meus 2 filhos, que hoje o Daniel é o vice-presidente do grupo, está aqui o Daniel, meu primogênito, depois tem o Felipe, que é o nosso diretor e também membro do conselho, o Guilherme, a Priscila, a Denise, minha esposa, está aqui a minha querida bebê, né? Já não é mais bebê como está aí nessa foto, a Bibi, eu, a Glaze, que é minha outra nora, a Nina, e nessa foto aqui não estava mais um membro lindo que chegou na família, que é o Nonô, o Noah, que está aqui hoje com a gente também, as minhas 2 netinhas, a Bibi, a Nina, o Guilherme, meu netinho, e aqui o mais jovem aí, que gosta de futebol, o Noah, que é a nossas grandes riquezas da vida, né? Essa família é a minha grande riqueza,
com as minhas noras, com os meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, sobrinhas, enfim. A gente é uma família realmente muito, muito abençoada e isso eu devo a Deus, essa família. Então, isso que me inspira todo dia. Eu comecei, gente, muito jovem, né? Eu venho de uma família muito pobre. E eu estou falando isso, não é para compadecer ninguém, não, é para dizer que você que está nos assistindo hoje, que talvez esteja vivendo um momento difícil da sua vida, é possível você virar a chave. Basta você querer, basta você buscar, basta você ter vontade de mudar a sua vida. Eu comecei a empreender com 7 anos de idade. Mas, Sidney, 7 anos de idade? Como assim? A juventude, as crianças de antigamente são muito diferentes das crianças de hoje. Hoje, o meu netinho, que tem 1 ano, ele já pega o celular, ele já começa a bater no celular para poder assistir futebol, ver filme, 1 aninho de idade, 1 ano e 4 meses. Então, hoje, a tecnologia, o digital hoje é que está no mundo. Mas, na minha época, era analógico. Então, as crianças, elas brincavam de brincadeiras comuns, como jogar bola na rua, brincar de pega-pega. Se você falar isso para as crianças hoje, elas nem sabem o que é isso. Então, eu vim de uma família muito pobre, minha mãe era faxineira, meu pai bancário, e com 7 anos de idade, eu sentia que a minha família precisava da minha ajuda. E eu já nessa idade, eu já tinha aprendido a fazer, eu já lavava louça para minha mãe, eu já ajudava a limpar a casa, eu já ajudava a fazer comida. E um dia a minha mãe pediu para que eu fosse comprar na vendinha do Seu Chocolate, que era uma vendinha que vendia a granel. Ela pediu que eu comprasse meio quilo de arroz e alguma coisinha lá, porque vendia tudo a granel. Não é que hoje você vai no mercado e você compra pacotes fechados, era tudo a granel e comprava o suficiente para o dia. A gente comprava para o dia, né? E aquele dia eu fui lá nessa vendinha do chocolate com a cadernetinha, a famosa cadernetinha fiado, e o Seu Chocolate falou para mim: olha, filho, você fala para tua mãe que o crédito dela aqui está encerrado, enquanto ela não vier me pagar, eu não vou conseguir fornecer mais nenhum produto para vocês. Eu atravessei a rua triste, com 7 anos de idade, eu falei: meu Deus, o que eu vou falar para minha mãe? E aquilo me tocou muito. Eu saí dessa vendinha e eu falei: eu preciso ajudar a minha mãe. E eu aprendi a fazer pirulito com 7 anos de idade, com caro, que é um produto que imitava o mel, com um pouquinho de água e pinga mesmo, né? Eu colocava, misturava tudo isso no fogão e com 7 anos eu já cozinhava. E eu aprendi a fazer o pirulito, que está aqui nessa foto, isso se chamava chup-chup, e eu comecei a vender na porta do cinema. É claro, gente, que isso não dava nenhum resultado financeiro, mas só pelo fato, pelo propósito de ajudar a minha família, já me fazia muito bem. Eu comecei a ver a vida muito cedo, como um propósito. Eu acordava todo dia com o propósito de ajudar meu pai e minha mãe. E eu vejo que tem muitas pessoas hoje que não têm propósito. Então, você que está me assistindo hoje, que não tem propósito, você tem que ter um propósito todo dia para tirar você da cama, fazer você pular da cama todo dia com entusiasmo, com vontade. Qual é o teu propósito? Seja para ajudar a sua família, seja para fazer uma faculdade, seja para casar, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma faculdade. Eu não sei qual é o seu propósito, mas você sabe e está guardado aí no seu coração. Então, põe esse propósito para fora, porque ele tem que estar latente em você todos os dias. Ele tem que estar todo dia te pulsando para que você levante da cama todo dia correndo, cedo, tome seu banho, seu café e vai para a luta. Porque o teu propósito tem que valer a pena. Eu descobri isso com 7 anos de idade. Comecei a trabalhar, então, vendendo pirulito com 14 anos. Hoje, crianças de 14 anos não podem mais trabalhar. Diz que é proibido, porque a criança tem que só estudar. E eu nunca deixei de estudar. Mas com 14 anos eu entrei como office boy num banco, me dediquei muito. Gente, eu ia trabalhar com sapato furado. Meu pai me ensinou a colocar uma palmilha, porque meu sapato furado, quando chovia, eu era office boy entregava carta na rua, comprava cigarro para os diretores, ia comprar revista na banca de jornal para as secretárias, e eu fazia tudo isso com muito amor, com carinho, com dedicação. Sapato furado, não tinha dinheiro para almoçar. Eu era uma criança que realmente comia quando me davam alguma caixinha.
eu comia um cachorro-quente num lugarzinho lá, pequenininho, chamado Dá Licença, de tão apertado que era, e era um botequinho lá no centro de São Paulo, no Largo do Café, perto da Rua São Bento, muito conhecida no centro aqui de São Paulo, e lá eu comia um cachorro-quente que custava R$ 1 e ainda vinha que refrigerante. Naquele tempo era uma água misturada com algum pozinho que eles colocavam lá e falavam que era um refresco. Então, era um cachorro-quente e um refresco quando me davam caixinha. Então, era assim que eu vivia. Mas eu tinha um propósito. Meu propósito nesse banco era fazer uma carreira, era buscar ajudar a minha família. Eu queria tirar minha mãe da faxina. Não que faxina não seja bacana, mas ela era humilhada, né? Ela ia fazer faxina com os filhos pequenos. Qual a família hoje de vocês que está assistindo aqui gostaria de receber a sua colaboradora lá, sua empregada, com crianças junto? Ninguém, né? Pois é, era assim que eu me sentia quando eu ia com a minha mãe e ela fazia faxina para as pessoas. Era humilhada porque e um monte de filhos junto. E criança brinca, criança faz bagunça, criança faz sujeira, né? Então esse foi o começo da minha vida. Mas o meu propósito sempre foi ajudar a minha família. E eu fazia aquilo com tanta dedicação que eu fiz uma carreira em 7 anos no banco de office boy, passei a diretor de crédito imobiliário. Mas aquilo não era suficiente para mim. Eu queria mais, não mais dinheiro, eu queria mais para ajudar meus pais, para ajudar minha família a crescer, eu queria ver meus irmãos bem. E foi assim que eu comecei, eu fiz faculdade, me formei em administração de empresas e fui atrás dos meus sonhos, né? Fui atrás dos meus sonhos e larguei o banco como diretor depois de 7 anos e fui ser corretor de seguros. E comecei a buscar seguros de porta em porta. Fui vendedor de porta em porta. Foi aí o meu empreendedorismo de fato. Porque, gente, vender porta a porta, seguros, naquela época era muito difícil. Eu disputava esse segurado com os bancos. Hoje não, hoje tem corretoras de seguros aí que vivem maravilhosamente bem, mas naquela época, corretora de seguro, eu tinha que ir de porta em porta oferecendo seguros. Seguro de automóvel, seguro de responsabilidade civil, seguro de acidentes, seguro pessoal, enfim, era todo tipo de seguros, né? Ramos elementares, era todo tipo de seguro. Eu ia atrás dos meus clientes todo dia. Eu aprendi e juro que muitas vezes eu me arrependi, sabe, de sair do banco, que eu tinha um salário lá fixo, e fui empreender. Eu saí do CLT de segunda a sexta-feira, com aquele meu salário garantido, e fui para um negócio empreender. Só que aí eu vi que dependia dos meus braços, dependia da minha força. Claro que no emprego onde eu estava como diretor e como eu fui funcionário de banco, eu também tinha que me dedicar. Mas se o banco vendesse ou se não vendesse, no final do mês estava garantido o meu salário. Como empreendedor, essa garantia não existe para nós. É isso que começa a minha história aqui com você hoje, do empreendedor do agora. E eu tive que ser muito forte para não desistir. Eu ia o dia inteiro para a rua, tomava 10 nãos e tomava um sim. E esse sim me motivava, me levava para cima, me fazia valer a pena eu ter saído do banco e buscar clientes na porta. E foi assim durante alguns anos. Até que em 1986, não está aqui nessa timeline, né, que eu fiz, eu comecei a vender computadores. Eu conheci um amigo, Mauro Dias, e o Mauro Dias um dia chegou para mim e falou: Sidney, você tem aí uma corretora de seguros? E eu quero te convidar. Eu estou vindo para o Brasil, eu morava em Portugal, e eu quero trazer computadores para o Brasil. Eu tinha feito um curso naquela época de análise de sistemas, mas eu nunca gostei de ser programador de computador, eu queria ser vendedor. Eu falei: poxa, Mauro, faz sentido, eu sou formado em programação, eu tenho análise de sistemas. Ele falou: cara, mas não precisa disso, basta a gente vender computador. E estava começando no Brasil, gente, 1986, quando muito de vocês ainda não tinha nascido, eu comecei a trazer para o Brasil o primeiro PC, Personal Computer, XT, 4.77 MHz, tela de fósforo verde, um caixotão que hoje processa menos que o teu celular, que o meu celular. Era aquilo que tínhamos no Brasil.
eu comecei a vender, e nós nos tornamos um dos maiores importadores e vendedores de computadores, de personal computer, PC. Depois veio a linha do XT, veio o 286, depois o 386, depois o 486, depois veio a linha Pentium, né? Da Intel, AMD. Aí começou a tecnologia a aumentar. As placas começaram a aumentar, o processador começou a aumentar, os HDs começaram a melhorar a sua performance, porque antigamente o HD era de 10 gigas, né? Hoje nós já estamos falando de 1 tera, 2 teras, né? SSD, né? Com 256, 512 SSD, que comportam uma tonelada de informações. Naquela época não existia internet, não existia banco nuvem, não existia nada disso. Era você quando queria fazer um backup, você usava um flop disk. Era um flop disk, era um disquete que cabia pouquíssimas informações, né? Porque até então as secretárias utilizavam máquinas de datilografia para fazer cartas, para fazer todos os tipos de trabalho, os advogados, e nós fomos introduzindo no Brasil a tecnologia que hoje está aqui nos permitindo a nos falarmos hoje, o digital, o PC, o personal computer. E eu comecei a colocar na minha mente, e isso que é o papel do empreendedor, ele tem que primeiro se convencer de que aquele produto é bom. E eu me convenci que aquele produto ia mudar o Brasil. E nós estávamos em plena reserva de mercado. Nós não podíamos trazer nada de fora porque os impostos eram altíssimos. E eu comecei a trazer e acabamos vendendo aí cerca de 2 milhões de dólares por mês para o Brasil inteiro de computadores, partes e peças, mainboard, HD, memória, disquete já nem existia mais, CD-ROM nem existia mais já naquela época. Então, a tecnologia muda muito rápido. Começamos a trazer notebooks, que foi o grande estouro em 96, 95, por aí, 94, quando eu conheci a Microlins, quase que acidentalmente. Eu vendi computadores para o sócio da Microlins na época, ele não conseguiu me pagar e eu acabei ficando com uma franquia. Foi a primeira franquia da Microlins de São Paulo que eu inaugurei aqui no bairro da Penha, 1994. Eu não tinha nada a ver com franquia, não tinha nada a ver com esse negócio de escola, mas eu entrei de cabeça. E olha, gente, o que aconteceu? 1995, eu quebrei. Por quê? O mercado de informática mudou. Depois de 9 anos que eu estava no mercado de informática, vendendo computadores, eu quebrei. Eu fiquei devendo 1 milhão de dólares. Escrevam esse número, pense nesse número, transformando isso hoje em real. 1 milhão de dólares. Todos os meus containers ficaram apreendidos, porque a gente trazia de uma forma que não era totalmente legalizada, não existe, né, totalmente legalizada, ou é ou não é, né, e todos faziam da mesma forma. E começou a chegar no Brasil Dell, Compaq, HP e outras empresas, e nós quebramos, porque todos nós fomos pegos, né, na contramão. Por quê, gente? Está aqui um aprendizado que eu tive. Eu não tinha Deus dentro do meu negócio. Quando você faz alguma coisa que não é lícita, né, totalmente, porque não existe meio lícito, ou é ou não é, você não tem Deus como teu sócio. Então, eu não tinha Deus como meu sócio. E foi aí que eu entrei de cabeça na Microlins, nessa primeira franquia que eu montei. E aí, devendo 1 milhão de dólares, fui convidado para ser o Master. Master é um sócio regional e comecei a abrir franquias da Microlins. Mas antes de abrir franquia, eu tinha que ajudar os franqueados que estavam aqui em São Paulo, como eu. Tinha 5, 6 franqueados que não iam bem, porque eles estavam com muitas dificuldades para fazer a franquia prosperar. Imagina eu quebrado, devendo 1 milhão de dólares, todo dia meu telefone tocava com um oficial de justiça, banco, agiota, fornecedor, funcionário, e eu tinha que dar suporte para esses franqueados. Gente, eu vendi tudo que eu tinha, vendi carro, vendi casa, vendi tudo que eu tinha, e fui trabalhar a pé. Não tinha dinheiro para botar gasolina, nem carro mais eu conseguia ter.
E foi assim que eu comecei a prestar suporte para esses franqueados. Só que eu não ia para eles, os franqueados da Microlins, eu não falava para eles, olha, eu estou quebrado e vim aqui te ajudar, porque ninguém acredita num quebrado, ninguém acredita num fracassado, num falido. Então, eu escondia isso deles. Mas, Cid, onde você deixou o carro? Eu deixei lá no estacionamento, longe, vinha andando a pé, que eu precisava me exercitar, e foi assim as minhas conversas o tempo todo com esses franqueados. Mas uma coisa eu fiz, eu fui ajudando um por um. De novo, propósito. Nessa época, o meu propósito é levantar de novo a minha cabeça, com honradez, porque eu cheguei, gente, no fundo do poço. No fundo do mais profundo poço que alguém pode encontrar é a falência. É você ficar devendo $1 milhão. Eu tinha vergonha de sair na rua, eu tinha vergonha de tudo que acontecia ao meu redor, porque eu nunca fiquei devendo nada para ninguém. Eu não era um falido profissional. Eu fali por inexperiência. Eu fali porque Deus não estava no meu negócio. E foi assim que eu aprendi a duras penas a erguer minha cabeça, confiar em Deus e trabalhar muito duro. E aí eu aprendi a ser empreendedor. E desde essa época, isso já fazem, desde 1994, 28 anos que eu atuo dessa forma. Foi aí que eu encontrei a franquia como minha salvação, como meu negócio, como uma coisa que eu amo, que eu gosto, que é fazer empreendedores empreenderem. E esse é o meu legado. É o meu legado que eu quero deixar para a minha família, para os meus netos, para os meus bisnetos. Um dia eles vão se lembrar que o Sidney Eduardo Calais foi um empreendedor que ajudou a montar muitos negócios, muitos franqueados, muitos de vocês que hoje estão com medo de empreender. Eu vou ajudar vocês a ter coragem, com técnica, com segurança, com dedicação, mas tem que trabalhar muito, gente. Não pense que comprar uma franquia é você esperar que o cliente chegue até você todos os dias. Não, é trabalhar muito duro. Eu vejo que tem franqueados que com um mês já querem jogar toalha. Ai, Sidney, eu comprei, mas sabe, eu estou com um problema emocional, eu estou muito cansado. Gente, não tem mimimi. Empreendedorismo não aceita isso. Eu falo isso por conta própria. Eu vivi isso, gente. Eu quebrado, devendo $1 milhão. Eu todo dia saía correndo da minha casa, sem, às vezes, muitas vezes, de ônibus, de trem, de carro emprestado, eu ia trabalhar. Com toda a vontade de não ir, porque quando você está deprimido, quando você está devendo para as pessoas, você fica com medo de sair, você fica com vergonha de se apresentar. Eu ficava com vergonha que os franqueados fossem descobrir que eu era um falido. E tudo que as pessoas não querem é ficar perto de pessoas falidas. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, propósito. É por isso que hoje eu falo aqui muito de propósito. Descubra o teu propósito. Por que você quer empreender? Por que você quer comprar um negócio? Por que você quer sair de onde você está hoje? Você vai trabalhar talvez muito mais, mas uma coisa eu garanto para você, vai te dar liberdade e você vai ganhar o quanto você trabalhar. E foi assim que eu entrei na Microlins. A Microlins estava lá com 20, 25 franquias, que eu fui ajudando, fomos crescendo. Em 2000, eu levei a Microlins para a televisão. Eu descobri que o Netinho de Paula estava indo para o domingo da gente. Ele estava saindo do Domingo Legal com o Gugu, que estava montando o quadro da Princesa em Plebeu. Eu ia todo domingo lá no programa que era gravado, era de segunda-feira que a gente gravava, e eu ia fazer as gravações, e a gente aparecia todo domingo na Record, dando uma audiência altíssima, e lá a gente começou a fazer doações para princesas, e era a princesa do Netinho de Paula, e era assim que a gente ficou conhecido. Foi isso que mudou a história também da Microlins. É claro que o trabalho, o suporte, a dedicação de todos da família Microlins, os franqueados, toda a diretoria, inspirou esses franqueados a estarem na frente do seu negócio, competirem. Até hoje a Microlins existe, já fazem 28 anos, e fazem talvez 30 que ela foi criada, e está ali firme e forte com os franqueados, que muitos deles continuam sendo meus amigos. Em 2003 nasceu o Instituto Embeleze, e isso a gente estava num programa de televisão, lá no programa do Gugu, e lá nasceu o sonho do seu Itamar de criar uma escola de beleza, e nós criamos a Embeleze. Eu montei a primeira franquia do Brasil em 2003, e foi assim a minha carreira. 2009 a Microlins foi vendida, 2010
eu e meu ex-sócio fundamos uma holding de franquias, a SMZTO e SEC, e lá nós começamos a colocar franquias para dentro dessa holding. Foi a primeira holding praticamente criada no Brasil. Lá nós tínhamos a Odonto Company, que foi a primeira franqueadora que nós pegamos, só tinha 2 clínicas em São José do Rio Preto, com o Dr. Paulo, e lá nós pegamos para franquear. Hoje são mais de 1.500 franquias. Depois veio Casa X com a Xuxa, depois veio L'Entrecôte de Paris, Mexerica, Yakisoba, e, por último, antes de eu sair, nós colocamos a Espaço Laser, que é uma clínica de depilação a laser. Tudo indo muito bem. Em 2016, eu resolvo sair dessa holding, depois de 22 anos de sócio com o meu ex-sócio, e eu resolvi sair e montar a minha própria holding chamada Grupo Calais. Eu inicio aqui a minha carreira, novamente, com 60 anos de idade. Vejam, eu já poderia estar me aposentando. Não, eu quis deixar um legado, que eu não poderia, talvez, deixar na outra holding, mas eu tinha um legado para deixar aqui. Eu queria escrever uma nova história. E foi assim que, dia 1º de janeiro de 2017, eu monto o Grupo Calais, com 0 franquia. 0 franquia. Deixei para trás todas as franquias que eu tinha na outra holding, vendi minhas cotas da Embeleze, da SMZTO e vim empreender sozinho, com a minha família, meus 2 filhos, minha esposa, e montamos a holding Calais, do zero, sem nenhuma franquia. Em 2018, em 2017, eu passei inteirinho buscando negócios que fossem valer a pena, e eu vi que nada me chamava atenção. E foi aí que comecei a pensar em ter uma escola diferente do que eu já tinha construído, de microlins, de Embeleze, e comecei a construir uma escola, e só que eu não tinha nome para dar para essa escola. Comecei a desenvolver todo o material didático junto com a Silvia, que está comigo já há 22 anos, né? Minha coordenadora pedagógica. Ela me ajudou a escrever todas as apostilas do curso que eu queria, fiz todo o layout, brasão, imitando uma universidade, porque nós somos a universidade do pobre, a universidade das pessoas que não podem fazer uma faculdade, é uma profissão que nunca mais vai deixar a pessoa sem dinheiro, e eu montei um Instituto Ana Hickman. Só que, gente, esse nome apareceu de um sonho. Eu não conhecia a Ana Hickman. Olha só que loucura. Eu tive um sonho, e esse sonho me estampou esse nome, Instituto Ana Hickman. Aí eu fui atrás da família, o Gustavo, que é o cunhado dela, recebeu esse projeto, ela olhou o projeto, viu que valia a pena, o marido dela, Alexandre, maravilhoso, me ligou, falou que a Ana se interessou, e a Ana veio conversar comigo. E foi aí que nós ficamos sócios. Pela primeira vez, ela foi sócio de alguém fora da família. Hoje, nós somos uma família. Ontem mesmo estava com o Alexandre aqui, com o Gustavo, a Isabel, que trabalha aqui comigo também, irmã dela. E foi assim que nós construímos o Grupo Calais, com a primeira franquia chamada Instituto Ana Hickman. Hoje, aqui na holding, o Daniel, meu filho, é o vice-presidente. Eu tenho muito orgulho de dividir essa posição com ele. Ele já foi franqueado por 10 anos antes de estar aqui comigo, tanto ele como o Felipe, que é o meu outro filho, que também está aqui comigo, né? Minha esposa, que hoje cuida do financeiro. Então, gente, nós somos aqui uma família profissionalizada, porque aqui não tem pai, não tem filho, não tem marido, não tem esposa. Aqui nós somos membros de uma empresa que quer o sucesso do seu franqueado. E assim nasce, em 2018, o Instituto Ana Hickman. No mesmo ano, nasce a Mais Laser, que é uma clínica de depilação a laser, na qual eu trouxe a Ana Hickman para ser minha sócia, e mais uma vez ficamos sócios desse projeto. O Instituto Ana Hickman hoje tem cerca de 50 franquias, a Mais Laser cerca de 250 franquias. Em 2019, nasce a Odonto Special, de um sonho de um grande amigo, hoje que se tornou meu amigo, meu sócio, Dr. Felipe Abreu. Ele um dia veio me procurar aqui através de um amigo chamado Xisco, e nós montamos a Odonto Special, uma clínica que para a classe BC, claro que a gente atende todas as classes de A até D,
mas eminentemente BC, onde a gente faz vários protocolos. No lugar hoje daquela dentadura que caía, a gente coloca hoje um parafuso chamado protocolo, a gente faz implante, dente de contato, harmonização orofacial, canal, alinhadores, tanto invisíveis como tradicionais, enfim, é uma clínica multidisciplinar com vários produtos. Aí o Dr. Felipe Abreu me convidou e esse maravilhoso sócio trouxe junto com ele a cunhada, irmã da Karina, a nossa querida Sabrina Sato. Então, hoje eu tenho aqui no grupo a Ana e a Sabrina como minhas sócias em vários projetos. Em 2020, no meio de uma pandemia, um pouquinho antes de começar a pandemia, eu conheci a Rose e, junto com ela, o Ateliê Além do Olhar. Convidei a Ana para esse projeto, ela aceitou esse projeto, que é um projeto lindo, maravilhoso, é uma clínica de estética que faz sobrancelhas, cílios e toda a parte de harmonização facial e corporal, é uma clínica de estética, né? A Rose, fundadora, lá em Goiânia, e hoje nós somos sócios, já também com mais de 50 franquias. Em 2021, vem essa pandemia, que nos tirou totalmente do eixo, tirou o mundo, né, do eixo, da área de conforto, e mesmo assim, em 2021, nascem mais 2 franquias aqui no grupo. Nani Sound, que é uma empresa de embelezamento automotivo, com o Nani, uma história linda que esse menino tem, depois vejam a história dele. Hoje nós temos aí, fazemos películas, higienização, envelopamento de automóvel, e a rede elétrica solar, que são placas fotovoltaicas, junto com o Ion, que é o meu sócio, com o Duda, e com a família Sato também aqui, junto com a Karina, junto com a Sabrina e junto com o Karim, e o Duda, que é marido da Sabrina, né? Então, essas são as empresas do grupo. Então, o menino lá, de 60 anos de idade, inicia a sua franquia, sua rede, sua holding, com 0 franquia, e hoje nós temos a honra de dizer aqui que, no meio de uma pandemia, em pleno julho, agosto de 2022, com 450 franqueados. Aí vocês vão perguntar, mas, poxa, que legal, é fácil chegar aí? Não, é muito trabalho. São quase 8 horas da noite e eu estou aqui todos os dias, não é só hoje, não. É assim que o empreendedor tem que crescer, é assim que o empreendedor tem que colocar a sua cara para bater, né? E eu quero contar um pouquinho aqui a história do franchising rapidamente para vocês. O franchising tem uma época que começou lá atrás, em 1900 e alguma coisa, lá nos Estados Unidos, com a Singer, máquinas de costura, onde começou aquele modelo de revendedores. Aí isso foi a sementinha do franchising. Aí depois teve já a primeira geração do franchising, com o McDonald's em 1956, 55, começou a mudar o modelo de franqueamento, que hoje foi uma das pioneiras, o McDonald's, depois veio a segunda geração, a terceira geração, e hoje nós enfrentamos a 4ª geração do franchise, onde franqueador e franqueados trabalham juntos, do mesmo lado, para os mesmos objetivos, dentro do mesmo barco. Porque antigamente havia uma disputa entre franqueado e franqueador. O franqueador manda e o franqueado obedece. Não, gente, não é assim. Desde os meus 28 anos de franquia, a gente sempre teve muita responsabilidade de dizer para o franqueado qual era o seu papel e qual era o papel do franqueador. Eu não faço vendas para o franqueado não faz o papel do franqueador. Mas cada um tem que fazer o seu papel. E os juntos fazer o negócio crescer. Então, isso é franquia. Agora, essa é a 4ª geração, onde todos trabalham juntos. Hoje, a lei que gere a franquia é a 13966, 2019, é uma lei recente. Leiam, é muito bacana, interessante. Os deveres e direitos das duas partes, né? E é bem bacana os direitos e deveres das duas partes. Mas, enfim, gente, o que é empreender? O empreendedor tem que ter perfil. Todo mundo pode ser empreendedor? Não. Não, gente. Tem pessoas que não estão preparadas. É por isso que mesmo no franchising, gente, olha que eu estou no franchise há 28 anos, já tive mais de 2.500 franquias que passaram por mim, 5% não deu certo e vai continuar não dando certo. Infelizmente, é uma estatística dura, mas
Vai existir, sabe por quê? Esses 5%, eles que acharam que comprar, que investir numa franquia era sucesso garantido. E não é. Você vai ter que lutar muito, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que todo dia acordar cedo, com um propósito, você vai ter que gerir pessoas, você vai ter que gerir confrontos com concorrentes, com políticas. Gente, quem esperava que nós íamos ter uma pandemia que durou, que está durando, ainda nós estamos no meio dela, dizer que acabou é mentira, a gente ainda usa máscara em alguns lugares, na rua, fica com medo, depois de 2 anos e meio. Quem esperava? Nossa geração nunca tinha passado por isso. A última pandemia que houve aqui no mundo foi em 1930, ou 1900 e alguma coisinha, que foi a gripe espanhola, que não foi na Espanha que aconteceu, mas foi na Espanha que descobriram que era uma pandemia, não tinha a tecnologia que tem hoje. Tudo começou na China e o mundo inteiro foi afetado. Sabe por quê, gente? O mundo, ele passou a ser conectado. Hoje, os micro-organismos que estão dentro de mim, dentro de você, eles são maiores do que o número de estrelas que tem no céu. Vocês acreditam nisso? O número de micróbios, de micro-organismos, de bactérias, de vírus, são muito maiores do que as estrelas que estão no céu. Estão dentro de nós. Eles vieram primeiro. Eles que deram origem na vida na Terra. Quem sabe, para mim, é uma coisa misteriosa. Dizem que foi um planeta que bateu na Terra e formou a primeira vida. Eu acredito muito que tudo isso foi criado com a mão divina, porque nós estamos numa posição do Sol, exatamente, se a gente tivesse um pouquinho mais perto, morreria derretido, se estivesse um pouquinho mais longe, a gente ficaria congelado. Então, nós estamos na posição certa. E a Lua é o nosso escudo. Então, gente, isso não é acaso, não é só geografia, não é só astronomia. Isso, para mim, tem a mão de Deus nesse lugar. Mas o que é empreender? Empreender, gente, nada mais é do que algumas características. Primeiro, você tem que ser um pitbull. Você tem que ser um pitbull todo dia. Olha aqui a musculatura desse cachorro aqui. Você não pode ser um luluzinha. Cheio de mimimi. Eu escutei um franqueado falar que não vai dar certo, então também não vou fazer. Para, gente. Você tem que acreditar em você. Você tem que ser um pitbull. O pitbull não fica acreditando no amiguinho do lado, não. Naquele cara que não deu certo, que às vezes ele não dá certo e ele não quer ver o ter a prosperidade também. Então, ele fica arrumando pessoas também que não querem dar, que podem dar certo para tirar do foco. Então, gente, é isso que tem que ser. Você tem que ser pitbull. Que mais? Você tem que ter vontade de enfrentar desafios, vontade de todo dia subir um degrau novo, vontade de lutar, vontade de acreditar que o teu negócio é bom, que é melhor do que o concorrente, porque o dia que você não acreditar, não tiver essa vontade de acreditar, você já vai ser um fracassado. Então, você tem que ter vontade. Além de tudo isso, você tem que ter, além da vontade, você tem que ter ousadia, você tem que ousar. Ousar, gente, significa acreditar no invisível. Ousar é você fazer diferente. Se o teu concorrente está indo ficando só dentro da loja, você tem que ir para a rua, você tem que fazer parcerias, você tem que buscar cliente por céu, mar e terra todo dia. Isso é ousadia. Você tem que ter um espírito de ousadia. Esses 5% desses franqueados que não deram certo, eles não eram ousados, eles eram tímidos, medrosos, não queriam sair da área de conforto. Então, gente, esse é o conselho que eu dou para vocês. Você tem que ser ousado, você tem que ter motivação. Não espere que a franqueadora ou o Sidney vai sair da cadeira aqui e vai ficar todo dia te colocando o dedo na tomada. Não, você tem que se automotivar todo dia. Mesmo naqueles dias difíceis, e todos nós temos dias difíceis na vida, você tem que buscar automotivação para você motivar a tua equipe, porque o dia que a tua equipe vê que você não está motivado, ela vai se desmotivar também. Ela vai cair em declínio também. Então, você precisa estar todo dia motivado. Você precisa estar todo dia motivando a sua equipe, motivando o seu cliente. Outra coisa, gente, você tem que ter apoio familiar. Gente, apoio familiar é importantíssimo. Muitos casos que eu vejo aqui de franqueados que não deu certo é porque a mulher não queria ou porque o marido não queria que a mulher empreendesse. Aí ele quis empreender e não deu certo. Não houve o apoio familiar.
A família é a base de tudo. É por isso que hoje aqui na minha holding, eu tenho orgulho de dizer que meus filhos, né, o Daniel, o Felipe, a Denise, toda a minha família aqui está aqui lutando pelo mesmo objetivo, lutando para cima, lutando para frente, com organização, com respeito, mas com maturidade, com governança, com dedicação de todos nós. É isso que eu quero passar para os meus netos, quando daqui a alguns anos eu não estiver mais aqui. Eu quero que eles saibam que o vovô, que o avô deles, que brinca com eles, também foi um empresário, que construiu muitos negócios, que incentivou muitas pessoas a empreenderem, a contratar pessoas, a fazer o Brasil melhor. Porque, gente, cada um que está aqui hoje nessa sala, se empreender, vai contratar pessoas, vai formar pessoas, e isso vai fazer com que o mundo melhore, com que as pessoas melhorem de vida. Porque se todo mundo pensar em guardar dinheiro na poupança, claro que não é mais poupança, né? Ou aplicar em suas economias, aí o mundo vai parar, a economia vai parar. Você tem que ter coragem, o empreendedor tem que ter coragem de enfrentar desafios. Olha aqui esse cara aqui escalando uma montanha, você tem que ter coragem, saber que lá embaixo tem um precipício e que se você não fizer técnica, você vai cair, como eu caí. É por isso que eu falo isso hoje para vocês com toda a delicadeza de dizer, porque eu já quebrei, e eu não quero que você quebre também, eu não quero que você quebre, eu quero te ver firme, eu quero te ver com coragem, enfrentando o problema todo dia, seja político, seja econômico, seja de pessoas, mas você tem que estar todo dia lá com muita coragem. Você tem que ter atitude vencedora, aquela atitude que só tem você, porque não são todos que têm atitude vencedora. E quem não tem não serve para ser empresário, simples assim. Quem não tem todas as atitudes que eu coloquei daqui para trás, esqueça de ser empresário, porque vai fracassar. E eu não quero que você fracasse. Você tem talvez o dinheiro contado aí da sua poupança de vida inteira. Então, se você quiser empreender, se prepare, escolha uma franqueadora que te acolha, que te dê. Agora, nós somos aqui médicos. Se a gente der uma receita e você jogar a receita fora, vai continuar doente, vai continuar com problema. Então, você tem que estar sendo uma pessoa que aceite opinião. E tem muitas pessoas que não querem. Ah, não, eu comprei a franquia para fazer do meu jeito. Esqueça, não compre franquia. Gente, franquia, ela te dá segurança muito mais do que você empreender por conta própria. É isso que muda de um negócio, de uma franquia, para um negócio que não é franquia. A franquia te dá mais segurança, mas ela não te promete sucesso, porque o sucesso depende de você acordar cedo, de você empreender, de você gerenciar pessoas, de você acreditar em você e na sua equipe. É assim que você vence todo dia. E outra coisa, gente, que talvez você não encontre em lugar nenhum, ter inteligência espiritual, aquela inteligência que vem de cada um de dentro de nós, aquela inteligência que vem do nosso coração. É o cuidado com que você escuta. Tem gente que só fica colocando na sua cabeça coisinha ruim, fica colocando na sua orelha coisinha ruim. Olha, aquele franqueado está indo mal, você vai ser o próximo. Não caiam nessa. Tem gente que fala coisas que são desastrosas, então cuidado com a sua língua. É outro, então cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê. Tem gente que só vê desgraça. Tem gente que está correndo aqui urgente para assistir o Jornal Nacional para só ver desgraça que aconteceu hoje por aí. Saia dessa vida, gente. Coloque na sua cabeça coisas positivas. Escute pessoas que influenciam positivamente você na sua vida empresarial. Pare de escutar notícias ruins. Um matou, outro roubou, o outro está lá, o outro vai ser agora eleito, que vai ser um presidiário. Esqueça isso, gente. Seja lá quem for o presidente, não vai mudar a tua vida nem a minha, porque nós é que mudamos a nossa história. Eu passei por vários governos. Olha, gente, eu tenho 66 anos de idade. Eu já passei por um monte de presidentes, governadores, prefeitos. Nenhum deles mudou minha vida. Quem muda a sua vida é você. Não espere nada. Você tem que contribuir para esse Brasil. Esse Brasil é a bola da vez. Esse Brasil é a bola da vez e você tem que ter inteligência espiritual. Então, cuidado com o que você ouve, com o que você fala, com o que você vê e com o que você pensa. Isso chama-se inteligência espiritual. E empreender, gente, é o passaporte para a sua liberdade financeira. Ou
Não. Pode ser um fracasso para você. Depende de como você quer encarar. Se você achar que você vai montar uma franquia ou um negócio e vai ficar em casa, eu posso garantir para você que é fracasso. Gente, 87% dos fracassos, eles nascem na cabeça do empresário. Só 13% dos fracassos, eles são técnicos, falta de habilidade para o seu negócio. 87% dos fracassos nascem na sua mente em primeiro lugar. Então, empreendedor, você tem que ter disciplina, dedicação, coragem, preparação, consistência, inconformismo, resiliência e necessidade, compaixão. Você tem que ter paixão em empreender. Se você não tem esses requisitos, gente, essa live aqui vai servir para você se desestimular. Agora, se você tem essa dedicação, coragem, preparação, consistência, inconformismo, sabe o que é inconformismo? Você não quer mais se conformar com essa vidinha de CLT que você tem hoje, secretária, cafezinho na mesa, sabe? Uma instabilidade muito grande. Nós vivemos isso na pandemia. Quantas pessoas foram demitidas que hoje estão procurando o que fazer da vida? Resiliência é a lei da física, que ela te amassa e você volta ao estado normal. É isso que você tem que ser, resiliente. Você tem que ter paixão pelo que você faz, seja lá qual for a escolha que você for fazer. Se você gosta de restaurante, monte um restaurante, mas você tem que ter paixão de restaurante. Olha, eu vou montar um restaurante, mas eu não gosto do meu cabelo cheirando de fritura. Não monte. Ah, olha, eu vou montar uma clínica, mas eu não gosto de mexer com pessoas. Não monte. Ah, eu vou montar uma escola do Instituto Ana Hickey, mas eu não gosto de falar com aluno. Não monte. Eu não gosto de formar pessoas. Não monte. Você tem que ter paixão, né? Empreendedor tem que ser líder. Gente, empreendedor tem que ser líder. É por isso que nós estamos aqui misturando empreendedorismo com liderança. 5% desses meus franqueados que não deram certo durante os meus 28 anos é porque eles não tinham o empreendedorismo e a liderança juntos. Liderança é uma das características do empreendedor de sucesso. Sem dúvida, a liderança tem um papel fundamental. Sabe por quê, gente? Se você não liderar o seu negócio, alguém vai liderar no seu lugar. Pense nisso. Quem sabe esse líder vai ser um Hitler ou um Bin Laden dentro do seu negócio. Quantos Bin Ladens eu já vi por aí? O franqueado, né, o empresário não estava e o cara fazia lá o pacotinho dele com as amiguinhas lá do serviço. Olha, esse negócio aqui vai sair, esse negócio vai falir, vamos embora, vamos mandar currículo, enquanto você estava pagando o salário deles. Isso aí é um líder. É o líder que fica agregando pessoas. Em todo lugar tem líder do mal. Até em grupos de franqueados, tem pessoas do mal que querem influenciar negativamente outros franqueados. Eu já vi isso dentro da minha rede. Olha só, gente, como o ser humano é complicado, como o ser humano não é leal. Tem pessoas que são líderes, mas elas não são líder para o bem, elas são líder para o mal. E todo dia você vai encontrar um desses na sua vida. Por isso que você tem que ser líder, como eu sou líder. Se eu ver algum franqueado falar mal do meu negócio, eu vou para cima. Eu trago meus franqueados para perto aqui, eu falo, gente, você veio aqui para escutar ele ou a mim? É isso que você tem que ser. Ô, equipe, você veio aqui escutar esse cara aqui ou você vai me escutar? Você tem que ter autoridade, isso é liderança. Seja líder, né? Ser líder é conduzir pessoas em prol dos seus objetivos, não dos objetivos deles. Porque, gente, tudo que colaborador às vezes quer é área de conforto. Todo mundo gostaria de estar hoje tomando banho de sol, numa praia, com um coqueiro, ao luar, né? Todo mundo gostaria de hoje estar aqui num lugar maravilhoso, talvez no Nordeste, aquele ventinho gostoso caindo, batendo, não é? Aquele ventinho soprando em você numa cadeira, olhando a praia, olhando as ondas. Todo mundo gostaria disso. E tem muito funcionário que vive isso dentro da própria empresa, que você não vê. É por isso que você tem que estar hoje liderando. O líder gera um simbolismo nas pessoas, na equipe. Ele tem que ser a inspiração, porque você tem que ser espelho, você tem que ser servidor. Sabe o que é servidor? Você tem que fazer junto com a sua equipe, você tem que provar para a sua equipe que aquilo que você está falando vai dar certo. E quando você prova, a sua equipe faz, porque ela viu que o líder fez. Seja um líder servidor. Aliás, leia esse livro.
Líder servidor faz parte da nossa história de liderança. O líder consegue mostrar para as pessoas que tudo é possível. Tudo é possível. Quando você fala para a tua equipe, vamos lá para a rua fazer lá abordagem. Ah, não, aqui não vai dar certo, não vai dar certo. Vamos junto comigo que eu vou fazer, vai dar certo. Isso é liderança. E você tem que aprender a ser líder. Assim como foi Francisco Matarazzo, assim como foi Barão do Mauá, leia essas histórias, como foi Abílio Diniz, como é Abílio Diniz até hoje, Luísa Trajano, olha que história linda dessa mulher, Jorge Paulo Lemann, Walt Disney, gente, olha que inspiração linda. Leiam o livro de Walt Disney, vocês vão ver o que é inspiração, o que é gostar de empreender. Larry Google, olha que coisa fantástica, antes do Google, o que a gente fazia para procurar alguma coisa? Páginas amarelas. Elon Musk, enfim, muitas histórias de sucesso de empreendedores líderes que acreditaram na sua história e foram à luta, e vão à luta, porque isso aqui não é só passado, não, são pessoas aqui do presente. O Felipe Ramos, do iFood, Jack Ma, do Alibaba, Elon Musk, da Tesla, do Espaço X, né? Tem muitas coisas, histórias lindas aí. Se inspire nessas pessoas, se inspire em alguém, não naquele fracassado que quer só colocar coisas ruins na sua orelha. Vá atrás de pessoas que dão certo, que contribuem para esse país ser cada vez melhor. Esqueça aquele jornal nacional que só joga na sua cabeça, aqueles telejornais, só joga na tua cabeça medo, desencorajamento, assim como foi o pânico que foi causado na nossa pandemia. Olha, morreu mais tantos hoje, você amanhã vai ser o próximo. Claro que morreu muita gente. Poxa vida, a gente fica compadecido. Eu perdi muitos amigos, perdi algumas pessoas muito próximas. Mas, gente, nós estamos vivos aqui e não é à toa. Nós temos que aprender alguma coisa com essa pandemia. Essa pandemia tem que nos ensinar a ser talvez mais resilientes, mais fortes, mais educados, mais trabalhadores. Chega de mimimi. Se você está hoje com mimimi aí, porque eu estou triste, porque meu chefe... Vai lá no Hospital do Câncer para ver quantas pessoas estão lutando nesse exato momento pela vida. Quantas pessoas entubadas hoje estão lutando pela vida, que queriam estar no nosso lugar aqui, e você fica com mimimi? Porque, poxa, a minha equipe não dá certo, porque eu não dou certo. Vai, deixa de mimimi, vamos trabalhar, gente. Vamos ter a visão inovadora, ação de construir e realizar e superar desafios. Nós temos que correr risco, sair da zona de conforto, ter paixão pelo que faz. Gente, eu sou apaixonado pelo que eu faço. 66 anos de idade, logo eu estou com 70 anos e vou continuar tendo essa paixão. Você tem que ser resiliente, insistente, obstinado. Você tem que ter um aprendizado constante. Não pensa que você sabe tudo, que eu sei tudo. Gente, eu aprendo todo dia com um franqueado. Eu aprendo todo dia com a minha equipe. Eu aprendo todo dia com os meus filhos. Eu aprendo todo dia com as pessoas que me cercam. Eu aprendo todo dia com histórias inspiradoras que eu pego na internet, mas para inspirar, não para tirar a minha energia, para tirar a minha coragem. Empreendedor tem que ter vontade de empreender, criar negócios, oportunidades de emprego, e tem que saber planejar. Saber planejar, gente, é uma arte. Não empreenda sem aprender a planejar. Aprender a planejar quanto você tem no seu bolso hoje, quanto você vai ter que gastar em reforma, quanto você vai gastar em equipamento, quanto você vai gastar em imóveis, quanto você vai precisar de capital de giro. Para quem não sabe o que é capital de giro, enquanto a empresa não der lucro, você tem que colocar dinheiro, isso chama-se capital de giro. Uma franqueadora te passa uma ideia, mas você pode diminuir esse capital de giro ou aumentar, dependendo da sua vontade de fazer. Porque quanto menos vontade você tem, menos você produz, mais capital de giro você precisa colocar no negócio. Quanto menos você faz, quanto menos você empreender, quanto menos motivação você tem, quanto menos visão você tem, mais dinheiro você vai colocar no seu negócio, porque não é uma receita de bolo. E mesmo receita de bolo, depende de quem faz. Eu posso fazer um bolo que sai ruim, e você pode fazer o bolo com a mesma receita e aquele bolo cresce e fica bonito. Por quê? É o jeito de fazer, é a sua mão.
é a mão que você colocou, é a paixão, é a vontade que faz a diferença. Gente, nós temos franqueados hoje, eu já tive nesses meus 28 anos, 2.500 franqueados, 10%, 5% não deram certo. Eles tinham a mesma bandeira, o mesmo negócio, o mesmo treinamento, a mesma marca, tudo igual. E por que 95%, 90% deu certo e 10% não deu? Faltou vontade, faltou aquela motivação, faltou aquela paixão, faltou aquela coragem de todo dia enfrentar. Tem gente que já vê um grãozinho de areia na frente e já acha que é uma montanha. Ah, eu vou jogar toalha, não quero mais brincar, vou pegar bola. Lembra como antigamente fazia as crianças, né? Nem sei se fazem hoje ainda, mas eu não quero mais brincar, vou pegar a bola e vou embora. São crianças mimadas. Sabe por quê, gente? O mundo está sendo construído hoje, infelizmente, de uma forma fácil. Tudo que você quer, você aperta um botão. Ah, eu quero comida, aperta o botão, vem a comida. Eu quero um carro, aperta o botão, vem o carro. Eu quero um financiamento, aperta o botão, você está com o teu dinheiro na conta. Tudo é digital. Antigamente, você tinha que batalhar, você tinha que atravessar a rua, você tinha que pegar ônibus, trem, você tinha que ir de carro, de navio, você tinha que correr atrás dos seus sonhos. Hoje não. Hoje a nossa juventude está preparada só para apertar botão. Só para apertar botão. E tudo acontece. Chama-se a geração do mimimi. Gente, sai desse negócio. Vamos parar de reclamar e vamos para cima. Vamos empreender. O Brasil é a bola da vez, né? Você tem que saber planejar quanto você vai precisar investir, quanto você vai precisar para ter o seu negócio funcionando, né? Nós já estamos acabando aqui, que meu tempo está estourando, gente, mas eu queria ficar aqui com vocês o tempo todo falando sobre isso. Você tem que ter metas. Empreendedor que não tem meta, ele vai morrer, porque qualquer coisa serve para ele. O planejamento vai ser o teu Waze. Você vai colocar lá quanto você precisa chegar, e ele vai te dizer o caminho. Olha, para você conseguir chegar em 100, 200, 300 mil, você tem que ir por esse caminho. E quando você estiver com a rota, ele vai falar, retornando, corrigindo a rota. Não é assim que o Waze fala? É assim o teu planejamento. Você tem que ter metas específicas, mensuráveis. Você tem que ter metas atingíveis. Você tem que ser realista e você tem que ser temporal. Sabe o que é temporal? Todo dia você tem que ter uma meta. Todo dia. Meta foi feita para ser feita todo dia, alcançada todo dia. Eu sempre falo que se você precisa de um jacaré hoje, na sua meta, não adianta vir no final do dia com uma largatixa, porque não vai pagar suas contas. Todo dia você tem que buscar uma meta. Põe a meta para a sua equipe também, divida com ela a tua responsabilidade de meta, né? Será que esse é o momento para empreender, gente? Muitas pessoas devem estar me preocupadas. Sidney, tudo isso que você falou é bonito, é teoria, mas o que eu faço agora? Eu empreendo ou arrumo minhas malas para sair do Brasil? Eu, se estivesse no seu lugar, eu empreenderia. Sabe por quê, gente? O Brasil é a bola da vez. Vamos falar aqui rapidamente sobre o painel internacional, e não sou eu que estou falando, não. Esse cara chama-se Paulo Guedes, um grande economista. Peguem esse vídeo dele que ele fala sobre isso. O Brasil está vivendo hoje o melhor momento da vida. Sabe por quê? Hoje nós estamos vivendo uma pós-pandemia, onde todo mundo quebrou. Todos os países do mundo quebraram, todos. Estados Unidos, países europeus, países da América do Sul, nem se fala. Todos os países hoje estão vivendo um momento de caos. E o Brasil está para cima, apontado para cima. Falavam assim no começo, o Brasil vai ter uma recessão de 1,5%. Aí depois passaram para 1%, depois passou para meio, depois agora estão já falando em superávit. Então, gente, o Brasil, esse espírito que o brasileiro tem de ser lutador, de ir para cima. Olha o que está acontecendo. Depois de uma pandemia onde muita gente quebrou, inclusive aqui no Brasil, muita gente ficou desempregada, muitas pessoas perderam renda, perderam pessoas da família, perderam entes queridos por causa dessa maldita pandemia, não é bendita não, maldita pandemia que nos assolou, né? Que deixou muitas marcas aí na nossa vida, na nossa saúde e na saúde financeira, né? Aquele fica em casa, tá aí o resultado agora, fica em casa,
Fica em casa. Nos Estados Unidos, fica em casa, o governo está mandando um cheque todo dia lá para as pessoas. E aqui no Brasil, não. Cada um recebeu lá, quem pôde, uma bolsinha lá de 100, 200 reais para sobreviver. Não fica em casa, vamos para a luta, vamos sair. Ah, mas tem problema de vírus, tem problema? Tem. Quem não corre risco? Eu não deixei de vir nem um dia trabalhar, gente. Com máscara, com medo, mas eu vim. Né? E Deus está aqui até hoje me abençoando. Tomei vacina. O Brasil é o país que mais vacina deu na sua população. Nós somos talvez um dos países que mais vacinou a sua população. Isso, diga-se de passagem, o brasileiro está acostumado com vacina desde que nasce. Os outros países não. Não vou tomar vacina, não. Vacina vai deixar eu doente, dar de outras doenças. E está aí, está o resultado. Muitos países ainda fechando por pandemia. E nós aqui estamos com medo, continuamos com medo, é claro. Depois dessa pandemia, que ainda não acabou, o que veio? A guerra. Uma guerra sem sentido entre dois países da Europa, Ucrânia e Rússia, uma grande potência. A Rússia, o maior distribuidor de energia do mundo, e do outro lado, um dos maiores produtores de grãos, que é a Ucrânia, e de fertilizantes. E o Brasil está ali sofrendo, todo mundo sofrendo. A China também está sofrendo. Enquanto o Ocidente estava lá produzindo a mil por hora, né? Porque tudo acontece hoje na China, teve incentivo lá, porque lá na China tem incentivo de indústrias, incentivo fiscal para você contratar pessoas. Não pensa que a carga tributária lá para contratar uma pessoa é que nem a nossa aqui. As pessoas trabalham duro lá e não tem 13º, não tem férias, não tem lá todos as maravilhas que aqui no Brasil nós temos. Uma aposentadoria precoce, mal remunerada, por sinal, e precoce. E lá começou a guerra com o mundo. Há 30 anos atrás, a China não era nada. Hoje ela é o celeiro do mundo em indústrias. Todo mundo pega a sua planta e leva para lá para construir lá automóvel, computadores, garrafa de água, caneta, tudo é construído na China hoje. Então, olha só que desvantagem que nós estávamos e estamos ainda. Mas o Brasil tem tudo para crescer, porque nós somos o maior celeiro do mundo, o maior produtor de hidrogênio verde. Olha só, gente, nós temos aqui a capacidade de produzir tanto hidrogênio, que hoje está se falando em energia através de hidrogênio, o maior do mundo. E nós já somos o maior produtor, e nós produzimos hoje, enquanto lá a guerra está acontecendo, nós estamos exportando grãos, carne bovina, carne suína, carne de frango, para a China, inclusive, para outros países. Nós somos o celeiro do mundo. Esse é o país que está crescendo, gente, que vai continuar crescendo. Sabe por quê? Não é por causa do presidente, ou de quem vai entrar, ou de quem saiu. É por causa do brasileiro, como você, como eu, que estamos aqui hoje lutando. Nós somos a diferença. Você que está empregando, você que está buscando produzir novos empregos. É por isso que o Brasil ainda está hoje apontando para cima. Mesmo com todas as recessões da Europa, Grã-Bretanha fazia 40 anos que não tinha inflação, está com inflação. França, na Europa, Estados Unidos com inflação, e nós aqui subindo. E é assim que nós vamos continuar, gente, porque o povo brasileiro não desiste nunca, é lutador, o povo brasileiro é resiliente. Se você não conseguir emprego, você vai empreender lá, fazendo docinho, fazendo cocada, fazendo bolo. Isso é empreender também. Não é só franquia, não, gente. Você pode empreender na sua casa. Eu estou falando com você agora que não tem um capital ainda para empreender. Você pode fazer bolo, sair vendendo, coxinha. Você pode fazer pirulito, como eu fiz lá atrás. Você pode fazer docinho de festa. Tem muita gente ganhando dinheiro assim. Isso é empreender. E o brasileiro é empreendedor. O brasileiro não desiste nunca. Nós precisamos inovar nossa vida. Nós não podemos nos conformar com a situação atual. O medo pode nos paralisar. Por isso, empreender é para valente, que não temem desafios, que não jogam a toalha na primeira areinha que encontram pelo caminho.
Ah, eu vou ter que vender a franquia porque eu estou com um problema emocional. Para, gente, toma um remedinho e vai trabalhar. Vamos lá, todo mundo tem problema emocional. Toma um remedinho lá, tarja preta, e vamos trabalhar, vamos para cima, porque os boletos não pagam, como diz o Faustão, não é? Independemos de política, de inflação, de governo, nós dependemos só de acreditar, trabalhar e aplicar intensidade. Sabe o que é intensidade, gente? Coloque o seu coração na mesa todo dia quando você empreender. Você tem que ser o primeiro a acender a luz e o último a apagar a luz quando sai. Botar energia, energia positiva, não energia negativa, porque tem empresários que chegam no ambiente deixando uma margem de coisas negativas, deixando uma aura negativa no ambiente. Esse empresário não é empresário. Ele é um deflator do seu próprio negócio. Você tem que criar processos e uma franqueadora pode te ajudar com isso. Enfim, gente, empreender não é para todos. São para alguns que acreditam que podem mudar a sua vida e a vida de algumas pessoas. Por isso, gente, seja líder, empreenda. E se você não estiver preparado financeiramente ou mesmo emocionalmente, se prepare. Não vai entrando de cabeça sem primeiro se preparar, sem você acreditar naquele setor que você escolheu. Eu tenho certeza que Deus vai te dar estratégias, mas você precisa saber se ajudar. Você tem que todo dia acordar cedo. Não adianta querer acordar todo dia às 10 horas da manhã e sair 4 horas da tarde para ir para casa de novo. Não, você tem que ir para a rua gastar sapato, gastar sola, buscar o cliente todo dia. É isso que faz um franqueado de sucesso. É por isso que muitas redes têm franqueado que faturam 300 e outro 30. Mas com a mesma máquina, com o mesmo produto, com a mesma técnica, sim. É assim mesmo, com a mesma técnica. Só que um acorda cedo e tem uma equipe forte. O outro acorda tarde e tem uma equipe fraca. Então, gente, vamos para cima. Vamos trabalhar, vamos acreditar. O Brasil depende de cada um de nós. O Brasil é o país que movimenta, é um país que é ágil, o povo guerreiro. E você vai ser guerreiro também quando você empreender. E tem que ser guerreiro, porque se você não for valente, não empreenda, que você vai fracassar. Obrigado a todos, gente. Era esse recado para vocês. E eu gostaria realmente que esse momento não acabasse, porque é muito gostoso esse assunto, e venha fazer parte do Empreendedor de Agora, que nós vamos falar de outras coisas aqui, vamos falar de gestão de pessoas, depois nós vamos falar sobre gestão de marketing, vamos falar sobre gestão financeira, tem muitos assuntos bacanas que o empresário precisa aprender antes de empreender. Venha participar, gente. Vamos estar aqui na próxima quinta-feira, às 19 horas, com outro tema bastante importante. Venha participar, eu conto com você. Obrigado, gente.